de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Vamos responder ela, por favor, doutor. O Suicídio quando encarnado, suicida, quando o reencarnado. suicida quando reencarnado pode voltar com estes pensamentos suicidas. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a roupagem de psicólogo e vou vestir a roupagem de uma pessoa que é adepta da doutrina espírita kardecista, que também é divulgador, que estuda a doutrina dentro das suas forças, das suas possibilidades. Porque falar de vidas passadas na condição de psicólogo, de vida futura, é um pouco delicado, porque são aspectos que estão em transição na ciência psicológica, em pesquisa. Não é? Então fica muito mais favorável falar na condição de quem é adepto da doutrina espírita e quem estuda. Tá? Nós, quando se trata de espiritualidade, e até mesmo de psique, a gente não pode encarar as coisas com exatidão como uma ciência lógica. Dentro da minha ignorância, eu vou colocar, por exemplo, a matemática, a física, a química. 1 mais 1 é quanto? É 2. Isso é consenso, né? Do ponto de vista da psicologia, e sobretudo do ponto de vista da espiritualidade, nós temos que ter mais sensibilidade com as nossas afirmativas, com as nossas crenças, não é? Se eu confirmar essa pergunta, assim, Mirinho, você como é um estudioso da doutrina espírita, eu vou compreender que eu posso estar profundamente equivocado e desconhecendo a existência de um plano superior, de uma espiritualidade, de que lá estão os verdadeiros gênios, os verdadeiros médicos, psicólogos, que quando as pessoas desencarnam numa situação que merecem e que necessitam de profundo cuidado, não é merecer, todos nós merecemos, mas quando necessitam de profundo cuidado, que as pessoas não estão sendo assistidas lá de lá. Então, eu, Alindo Silva Cruz, nessa atual encarnação, eu vou desencarnar por suicídio. Então, na próxima encarnação, eu vou reencarnar com uma depressão grave, com muita ideação suicida. E será que lá no plano espiritual não tem médicos, psicólogos que possam me atender? E de que essas feridas do meu espírito não possam ser devidamente sanadas, eu reencarnar numa situação mais ditosa? Ora, eu quero pensar nessa perspectiva de que no plano espiritual, conforme a literatura espírita ensina, há uma sociedade muito bem organizada e regida pelo grande mestre da vida, em que os espíritos estão sendo devidamente cuidados. Então, se no plano terrestre tem um consultório de psicologia, que tem um sujeito extremamente limitado como eu, que faz das tripas coração para ajudar as pessoas, lá no plano espiritual tem um psicólogo extremamente competente, que tem uma psicologia muito avançada em relação a daqui. Eu falava com a minha esposa ontem à noite, nesses termos, antes de dormir, eu e ela, num diálogo, que o livro Nosso Lar, André Luiz relata no livro Nosso Lar, em um dado momento daquela narrativa, que havia lá, no plano espiritual, um aparelho que trazia uma imagem interna do corpo humano, de como estava o estado de cada órgão, e que não demoraria muito que a Terra haveria de ter o equipamento daquele para auxiliar na medicina. É o que a gente tem hoje, ultrassom, ressonância magnética, um monte de coisa que na época da literatura, quando ela foi divulgada por Chico, psicografada, divulgada pela sociedade espírita, não havia essa tecnologia, não é? Então, não necessariamente. Agora, o livro dos Espíritos vai abordar muito bem isso, que nós nascemos novamente com más tendências. Então, vai ficar assim algum resquício? Fica. Mas eu digo a vocês, sinceramente, eu gosto muito de estudar sobre vidas passadas, também eu tenho formação em hipnose clínica. E dificilmente algum ser que esteja encarnado aqui atualmente, ou que já passou por essa terra, pelo menos em algum dado momento de sua história existencial, que aí nós podemos ter só na Terra, vamos dizer, umas 40 reencarnações, que pelo menos uma delas nos desencarnou por suicídio. Né? Agora eu quero pensar o seguinte, para concluir a minha reflexão. Uma pessoa que desencarnou, por exemplo, por suicídio, ela pode muito bem, numa vida futura, reencarnar com um compromisso, por exemplo, de ser um profissional de psicologia, de psiquiatria, de neurologia, de ser um palestrante, um sacerdote católico, espírita, protestante, hinduísta, Hare Krishnas, e ter um engajamento profundo e dar a sua vida
por falar sobre a valorização da vida, do amor, de viver, custe o que custar. Vi com outro sentido, né? A lei do karma não se cumpre dessa forma assim, 1 mais 1 é igual a 2.